Vamos lá falar da nossa Parashat Shavua, uma paraxá, óbvio que toda paraxá é importante, toda paraxá o Rabino fala que é a paraxá mais importante, a gente tem que saber vender o peixe, né? Mas a verdade é que, obviamente, essa paraxá, ela tem uma importância fundamental, toda a estrutura do ser humano, do Yehudi como ser humano e de todo o povo judeu, porque a gente vai falar dos dois últimos testes de Avraham Avinu. Vamos falar um pouquinho da vida dele, de várias coisas que ele passou, que a gente já começou a falar um pouco sobre Avraham e tudo que ele deixou. Quando a gente fala que Avraham ele é Avino, significa ele é o nosso pai espiritual e, portanto, a gente herdou a genética espiritual de Avraham. Então, muitas características que ele trouxe aqui para o mundo, a gente, Baruch Hashem, herdou e a gente precisa também colocar na prática. Então, a gente vai aprender dos atos de Avraham, como a gente deve se comportar, como a gente deve fazer bondades com os outros, não só o que a gente vai fazer, a gente vai aprender como fazer da maneira completa. E não só de Avraham Avinu, a gente vai ver como Deus ele faz as bondades para ensinar para a gente. Toda a Torá é repleta de bondades, tanto dos seres humanos quanto do Criador do mundo. Tudo isso para ensinar que a Torá ela é inteira baseada em bondade, em pensar nos outros, sentir empatia, ajudar, querer, no Sebeolim Haveró, carregar o peso junto com o nosso companheiro. Então, Bezrat Hashem, que a gente possa trazer todas essas informações da Parashá, Bezrat Hashem, para a nossa vida. Então, só como classicamente a gente começa, vamos só lembrar o finalzinho da Parashá da semana passada, Parashá Lech Lechá. A gente falou no final da Parashá Lech Lechá que Avraham Avinu passou pelo seu 8º teste, o teste do Brit Milá. Então, estamos falando aqui de um senhor que com 99 anos de idade, ele tem que fazer o Brit Milá nele, não só nele, em toda a família e em todos os seus escravos. E, a partir daquele momento, vai ser dado também para os seus descendentes a mitzvah do Brit Milá aos 8 dias de vida, como já vai acontecer Bezrat Hashem, quando a gente vai falar sobre o nascimento de Yitzhak. Então, aqui, Avraham, ele terminou a Parashá Lech Lechá, a gente terminou justamente falando sobre o Brit Milá de Avraham Avinu. E assim começa a Parashá da nossa semana, Vayera Eilav Hashem Belonei Mamre, e Deus apareceu para Avraham Avinu, Belonei Mamre, nas planícies de Mamre. Então, Mamre, a gente sabe que é um dos amigos de Avraham Avinu. Avraham, quando ele lutou contra os 4 reis, então a gente viu na Parashá da semana passada, aquela primeira grande guerra, entre aspas, mundial, dos 4 reis contra os 5 reis, os 4 reis venceram, sequestraram Lot. Avraham ele foi atrás do sobrinho dele para salvar o Lot das mãos dos 4 reis que tinham sequestrado ele. Então, a gente viu 3 amigos de Avraham Avinu, um deles era o Mamre, Aner e Eshkol. São os 3 amigos de Avraham Avinu. Então, aqui a gente vê que ele estava nas planícies de Mamre. Parece que é um detalhe, a gente vai ver que o primeiro versículo aqui da nossa Parashá, ela é cheia de detalhes. Dava para ficar uma aula inteira falando só do primeiro versículo aqui da nossa Parashá. Só para ter ideia, eu estava procurando aqui um comentarista. Então, eu procurei, tem um site chamado Sefariá, que ele traz todos os comentaristas, tem vários livros da Torá, e, inclusive, no Rumash, ele traz a maioria dos comentaristas aqui de cada passuk. Esse passuk, esse versículo, eu encontrei nos Fariá, tem 173 comentários sobre esse versículo aqui. Então, com certeza, é um versículo extremamente rico aqui em detalhes e informações que ele está transmitindo. Então, o Rashi, ele vem falar para a gente, o Rashi ele tem
o mérito aqui, antes de qualquer outro comentarista, o Rashi fala para a gente que Elonei Mamre aqui é na verdade, é uma homenagem para o Mamre, para esse amigo de Avraham Avinu, que ele teve o mérito que Deus se revelou para Avraham Avinu, Deus apareceu aqui para Avraham Avinu, justamente nas terras dele. Por quê? Até o Rashi fala pelo conselho que Mamré deu para Avraham Avinu, mas a verdade é que o Rashi aqui não se aprofunda muito. Então, o que os nossos comentaristas explicam aqui, o que está acontecendo, que comentário é que foi essa ajuda, esse conselho que Mamré ele deu para Avraham Avinu? Então, está escrito que Avraham foi se aconselhar com os seus companheiros em relação à mitzvah que a gente acabou de falar, que foi o 8º teste de Avraham Avinu, o teste do Brit Milá. Então, para quem acha que o teste do Brit Milá é que Avraham estava com medo da cirurgia que ele ia fazer, óbvio que um senhor de 99 anos, qualquer cirurgia, já entra aqui em perigo de vida, mas não é esse o medo de Avraham. É óbvio que se Deus está mandando, ele não tem dúvida nenhuma que é isso que ele deve fazer e que não vai acontecer nada de ruim. A gente tem, eu lembro até hoje, eu perguntei uma vez, na época que eu morava em Israel, eu tinha que mergulhar na mikve uma tostadeira, alguma coisa que eu tinha comprado, e eu não sabia se eu mergulhava, não mergulhava, a tostadeira podia quebrar, tinha componentes elétricos. E aí eu liguei para um Rav, o Rav Fuchs, Shlita, e o Rav Fuchs, ele me falou o seguinte, ele falou, olha, se você quiser até no livro dele, tem um livro chamado Akashrut, ele falou, no meu livro, eu trago algumas formas que dá para desmontar e montar de novo, tem algumas maneiras de não precisar mergulhar, mas ele falou para mim, mas eu garanto que quem cumpre a vontade de Hashem não vai sair perdendo. Você pode mergulhar, você deixa secar a tua tostadeira e 3 dias depois você pode usar sem nenhum problema nenhum. E assim eu fiz, levei na mikve e Baruch Hashem, a tostadeira funcionou normalmente. Então, mais ainda aqui, Avraham, que recebeu diretamente de Hashem essa mitzvah aqui do Brit Milá, ele não está com medo que vai acontecer alguma coisa com ele, que tem um risco de saúde. Então, por que isso é considerado um teste na vida de Avraham Avinu? Mais ainda, que história é essa que ele foi se aconselhar com o Mamré? Então, os nossos comentaristas falam para a gente que, na verdade, Avraham ele estava com muito medo que era a última mitzvah que ele ainda não cumpria. Por quê? Porque todas as mitzvot ele conseguiu entender qual é a lógica que está por trás e ele cumpria todas as mitzvot da Torá. Mas aqui, o Brit Milá, Brit é um pacto. Um pacto tem que ter 2 partes. Então, ele não pode fazer o Brit Milá baseado na vontade dele. Ele precisa esperar o comando de Hashem, esse pacto entre as 2 partes, para poder cumprir essa mitzvah. Então, essa era a última mitzvah que faltava, e não só isso, a gente sabe que o Brit Milá, ele é um aperfeiçoamento aqui do nosso corpo, uma conexão, um vínculo que a gente vai ter com Hashem. Então, o que Avraham estava com medo, e com isso ele foi se aconselhar com os amigos dele. Ele é o primeiro homem que faz kiruv, que aproxima pessoas para os caminhos de Hashem. Então, o tempo inteiro, ele está tentando mostrar para as pessoas, ensinar para as pessoas os caminhos de Hashem e como que a gente faz para cumprir as mitzvot, para ser uma boa pessoa, fazer bondades, para emular o Criador do mundo em todos os nossos atos. Esse era o derech de Avraham Avinu, esse era o caminho, essa era a vida dele. Ele é o primeiro da história, por mais que já existe a Yeshivá de Shem e Ever, mas em nenhum lugar está escrito que o Shem e o Ever, descendentes de Noah, eles se ocupavam de trazer pessoas afastadas para os caminhos de Deus. Mas Avraham, ele ia lá, ele conversava, ele tentava convencer as pessoas que valia a pena elas andarem nos caminhos de Hashem. Então, o Avraham Avinu, agora que ele está prestes a fazer
a última mitzvah da Torá que faltava para ele, a mitzvah de Brit Milá, ele teve o seguinte medo. Ele virou para os amigos e falou, olha, o que eu faço? Porque se eu fizer o Brit Milá, pode ser que eu vou me elevar tanto espiritualmente que eu vou perder o contato que eu tenho com as pessoas. Eu vou perder aqui o vínculo com os seres, com os outros seres humanos, e as pessoas não vão mais me entender, as pessoas não vão mais, eu não vou mais conseguir trazer as pessoas para o caminho de Deus. Então, o que será que é melhor? Eu fazer isso, fazer o Brit Milá e correr o risco de perder o contato com as pessoas e não conseguir trazer mais ninguém para o caminho de Deus? Ou é melhor eu cumprir o que Deus pediu e aceitar a vontade dele? Então, ele ficou nessa luta interna. Isso mostra o amor que Avraham Avinu ele tem pelas criaturas e o amor, principalmente, que ele tem por Deus. Assim, o Rambam fala que o amor a Deus a gente demonstra quando você traz pessoas para o caminho de Deus, você mostra que você tem amor a ele. Então, Avraham ele não sabe o que ele faz. Se, por um lado, ele cumpriu o que Deus pediu, ele não vai conseguir mais trazer pessoas para o caminho de Deus. Por outro lado, é isso que Hashem está pedindo dele. Os dois amigos dele falam, olha, Avraham, realmente você tem razão, talvez é melhor você não fazer. Vem o Mamré e fala, Avraham, se é isso que Hashem está te pedindo, mais do que você quer trazer as pessoas para ele criou o mundo para isso, para que as pessoas se conectem com ele. Então, é óbvio que você não vai se prejudicar e não vai deixar de fazer o seu trabalho, com isso que você vai se elevar espiritualmente. E assim o Avraham, ele escutou o Mamré e ele passou no teste. Então, esse é o teste do Brit Milá. Não é um teste que ele está com medo de fazer, o teste aqui da cirurgia. Não é esse o teste. O teste é realmente um teste espiritual. Se ele vai assumir aqui que ele pode perder o contato com as pessoas, mas se é isso que Hashem pediu, a gente vai fazer. E Hashem sempre ele faz o que é melhor. A gente não entende, mas sempre Hashem entende tudo o que está acontecendo. Todos os decretos dele sempre são o melhor, com certeza. E assim, Avraham ele fez, e a prova que o Mamré estava certo é que ele não perdeu o contato com as pessoas, apesar de se elevar de uma maneira completamente fora do normal, do que ele já tinha se elevado até aquele momento, mas ainda assim ele não perdeu o contato com as pessoas. Então, depois disso, a Parashá, ela fala, então, que ele apareceu em Yeloné Mamré. Então, aqui é um elogio para o Mamré, que realmente aconselhou bem Avraham Avinu. Behu Yoshev Petach Haoel Kechom Hayom. Então, aqui tem várias perguntas, tem vários detalhes. Por que Deus apareceu para Avraham Avinu? Qual é a conexão com a Parashá da semana passada? Por que tem que estar falado que ele está sentado na porta da sua tenda, no calor do dia? A gente vê muitos detalhes aqui que aparentemente são desnecessários. A gente sabe que a Torá não é um livrinho de histórias, não está escrito que Avraham foi passear, que estava um dia ensolarado e que no dia seguinte ele foi visitar o amigo dele, que eles sentaram na porta de casa para bater papo. Não é isso que a Torá vem ensinar. Então, se a Torá está escrevendo esse ato de Avraham Avinu, é porque isso tem um ensinamento muito importante. Então, a gente sabe que Avraham ele fez o Brit Milá com 99 anos. Eu vi um midrash muito interessante, nunca tinha escutado isso, que quem fez o Brit Milá de Avraham Avinu foi Shem, o filho de Noah, e que o Brit Milá dele foi feito no dia de Yom Kippur. Então, duas informações que eu não conhecia. Então, Hashem, ele vem visitar Avraham Avinu no terceiro dia. Está escrito que o Rashi explica que aqui era o terceiro dia depois do Brit Milá, o dia mais dolorido, o dia que a pessoa mais sofre, que ele não tem forças. Avraham não tem forças para ficar de pé. Então, a verdade é que ele estava deitado na cama dele, assim falou Midrash, e ele mandou o Eliezer, o servo dele, procurar Orhim, procurar convidados
ele não consegue ficar sem convidados. O que Hashem fez? Ele falou, esse tzadik ele precisa descansar, ele não pode ficar recebendo orhim, ele está convalescendo aqui no terceiro dia do Brit Milá, eu vou dar um jeito de não aparecer ninguém. Então, o que está escrito? No calor do dia. Por que no calor do dia? Porque Rashi explica que Hashem tirou o sol do seu estojo. Então, que estojo é esse? Talvez por gerações e gerações as pessoas leram esse Rashi e não entenderam o que o Rashi está falando. Então, tem um livro do Rav Zamir Cohen, Amapar, é um livro sobre Torá e ciência, muitas provas da ciência, apoiando o que está sendo ensinado na Torá, e o Rav Zamir Cohen ele traz nesse livro que, na verdade, em torno do Sol existe uma capa de gases que filtram os raios que saem do Sol. Se não fosse essa capa de gases, não ia ter vida na Terra, porque essa filtragem é o que permite que o Sol, o calor que chega do Sol aqui na Terra, seja um calor suportável, um calor até gostoso, mas que se não tivesse essa capa de gases, ia ser um calor insuportável aqui na Terra. Então agora já dá para entender o que o Rashi está explicando, que Hashem tirou o Sol do seu estojo, tirou essa capa de gases em volta do Sol, e o calor aqui na Terra ficou insuportável para que ninguém saísse de casa. Quer dizer, não dá para andar na rua, não dá para passear no deserto, ninguém vai sair de casa. Todo mundo sentiu que está um calor fora do normal e as pessoas elas não vão querer sair nesse calor insuportável. Com isso, Hashem ele achou que Abraham Avinu ele vai descansar. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que existe uma halachá, existe uma lei, que alguém que está doente, ele está patur das mitzvot, ele está isento de cumprir mitzvot. Então, não precisava nem essa intervenção divina para fazer com que o dia ficasse muito quente, porque o Abraham ele não precisava fazer Arnasat Orhim, já que ele está convalescendo do seu terceiro dia, o dia mais dolorido, não precisava nem intervenção de Hashem, ele já deveria saber que, olha, estou patur, eu estou isento, já que eu estou no meio de um sofrimento, no meio de me recuperando aqui, então eu estou doente e o doente está isento das mitzvot. Mas isso é a diferença de alguém que faz Hesed e alguém que tem Ahavat Hesed, a diferença de alguém que faz bondade e alguém que ama as bondades. Esse é o nível de Abraham Avinu, mesmo que ele está pela Halachá, pela lei judaica, ele estaria isento das mitzvot, ele não quer saber de Halachá, de estar isento, ele tem um amor tão grande aqui pelas mitzvot, pelas bondades, ele não quer saber se ele tem isenção ou não, ele quer fazer a mitzvah, ele quer ajudar pessoas, ele quer receber os convidados. Então, tudo isso demonstra o amor que Abraham Avinu ele tem pelas bondades, por fazer mitzvot, que a gente possa herdar, Bezrat Hashem, esse amor por bondades, o amor pelo próximo que Abraham Avinu ele tinha. Então, Deus vê que o plano dele não funcionou. Por quê? Porque Abraham ele manda o escravo dele, Eliezer, ele percebe, ele está lá na cama dele convalescendo, ele vê que não tem orhim, não estão chegando convidados, ele manda o Eliezer, e o Eliezer volta e fala assim, Abraham, eu não achei nenhum visitante, é muito estranho, mas hoje não tem ninguém na rua. Então Abraham fala, peraí, não pode ser, como assim? Como não tem ninguém na rua o dia inteiro? Então ele não aguenta, mesmo que ele está cansado, ele vai pessoalmente para a porta da sua casa, por isso que a Torá ela ensina para a gente que ele se sentou na porta de casa. Quer dizer, ele queria ver se realmente não vai passar nenhum convidado. Por que está escrito que ele está sentado na porta de casa? Ele não tem força para ficar de pé. Então, ele senta na porta da casa dele, no calor do dia,
para esperar convidados. Então, Hashem, ele percebe que o tsar, o sofrimento de Avraham Avinu, de não ter convidados, é maior do que o sofrimento da dor que ele está sentindo do Brit Milá aos 99 anos, no terceiro dia, que é justamente o dia mais doloroso. Então, ele faz o seguinte, ele vai lá para a porta de casa e Hashem vai mandar 3 beduínos, que na verdade são 3 malachim, 3 anjos, e eles vão dar a sensação para o Avraham Avinu de que eles são convidados normais e que o Avraham ele está cumprindo aqui a mitzvah de receber convidados. A verdade é que esses 3 anjos, a gente sabe que os anjos, eles são, na verdade, emissários de Hashem para uma certa missão. E o nome de cada anjo representa qual é a missão daquele anjo. Então, os 3 anjos que foram para a casa de Avraham Avinu são o anjo Refael, o anjo Michael e o anjo Gavriel. O que cada um deles veio fazer? O anjo Refael vem de Refuá, ele veio trazer cura para Avraham Avinu, então é o anjo da cura, ele que veio curar o Avraham. Tem uma história muito interessante que aconteceu uma vez com o Rav Kluger, Zecher Tzadik Livracha. Ele foi convidado uma vez para um Brit Milá e ele viu que estava demorando muito o Brit Milá para acontecer. E aí ele falou, o que está acontecendo? Por que está demorando tanto? E aí falaram para ele, falaram, olha, infelizmente, o pai do bebê, ele está doente terminal, a gente está esperando, mas infelizmente ele está para falecer a qualquer momento, a gente está esperando ele falecer para poder fazer o Brit Milá e dar o nome do nenê, o mesmo nome do pai falecido. Então o Rav Kluger falou, não, vocês não vão esperar nada disso, começa já o Brit Milá. E começou já o Brit Milá imediatamente, e acabaram dando outro nome para o nenê, e quando terminou o Brit Milá, ele entrou lá no quarto do pai, que estava doente, deu uma brachá para o pai, e alguns dias depois, Baruch Hashem, o pai tinha melhorado, já estava fora de perigo. Então foram perguntar para o Rav Kluger como que ele explicava aquele milagre que aconteceu. Então ele falou que toda vez que tem um Brit Milá, o anjo Refael, ele também participa do Brit Milá para curar a criança no momento que está tendo o Brit Milá. O anjo Refael já vem trazer a cura para aquela criança. Então, o Rav Kluger falou, eu não tenho força para trazer um malach aqui para o mundo, para trazer cura para alguém, mas já que ele já veio aqui para o Brit Milá, eu pedi para ele também trazer cura lá para o pai da criança, e Baruch Hashem, isso que salvou a vida dele. Então, por isso que ele acelerou o Brit Milá, para que o anjo malach, Refael, viesse e curasse não só o bebê, mas também trouxesse cura para o pai do bebê. O segundo anjo, Michael. Então, quem é Mikael, né? Quem é como Deus? Então, é o anjo de grandes milagres que veio avisar para Avraham Avinu que ele vai ter um filho com a idade de 100 anos de idade e a Sará com 90 anos de idade, um grande milagre. E o terceiro malach, Gavriel de Gvurá, é o anjo da destruição, é o anjo que toda vez que precisa aplicar justiça estrita, quando tem que causar uma destruição no mundo, o malach Gavriel, ele é o responsável. Então ele veio para avisar para Avraham Avinu que ele vai destruir a cidade de Sdom, que tinha chegado no limite da sua maldade, da sua crueldade. Então, Avraham, ele vê aqueles 3, aparentemente, beduínos, ele não sabe que são anjos, e ele vai receber de uma maneira incrível. Primeiro, olha só que interessante, na mesma paraxá, a gente vai ver que o Lot, o sobrinho de Avraham, também vai receber esses anjos da casa dele, mas tem uma diferença. Parece que o resto da bondade de Lot é ainda maior do que a bondade de Avraham. Por quê? O Avraham, ele falou, olha, posso oferecer para vocês um pouquinho de água, um pouquinho de pão, enquanto Lot, o que o Lot ofereceu?
O Lot ofereceu um banquete, olha, eu vou servir um banquete para vocês. Fora isso, o Lot arriscou a vida dele para fazer aqui essa mitzvah de Arnasat Orhim. Então, parece que os atos de Lot são ainda maiores que de Avraham, mas não são por um detalhe muito importante. Quando a gente vai fazer Hesed para alguém, quando a gente vai fazer uma bondade, ajudar alguém, normalmente, bondade é bom para quem faz, mas ele pode causar vergonha para quem recebe. Então, olha só que interessante, a palavra Hesed, em aramaico, significa vergonha. Por que em aramaico é vergonha? Porque o aramaico ele tem a força de ver o outro lado. Então, para quem está fazendo Hesed, é uma coisa boa. Mas, muitas vezes, quem está recebendo esse Hesed, isso vem junto com uma sensação de vergonha que a pessoa ela está tendo que receber a ajuda de alguém. Então, o Lot, ele já oferece, vem, eu vou dar um banquete para vocês, eu vou servir vocês. O Avraham, ele faz tudo de uma maneira que parece que eles não estão causando nenhuma tirra, nenhum esforço a mais para ele. Olha, vem, senta, eu vou servir um pouquinho de água, um pouquinho de pão. No final das contas, ele serviu um banquete. O Rashi explica que ele serviu língua de boi com mostarda, que é comida que era servido para os reis da época. Então, assim, ele recebia todos os seus convidados, ele recebia como se fossem reis. Não está falando que ele recebeu alguém importante. 3 beduínos, pessoas simples. Mesmo assim, Avraham recebe com pompa de quem está recebendo um grande rei. Então, assim, Avraham ensina, faz as coisas sem parecer para o outro que está pesado. Faz a bondade sem que a pessoa sinta que você está tendo muito trabalho para ajudar ela. Às vezes alguém vem pedir ajuda para a gente e fala assim, você pode me ajudar? E a pessoa fala assim, vai, vamos lá, te ajudo, vai. É melhor não ajudar, porque você causou na pessoa uma sensação horrível. Quer dizer, todo o Hesed que você fez se perdeu com esse teu comportamento de mostrar para o outro o quanto ele é pesado para você. Olha que incrível, da onde Abraham aprendeu isso? Do Criador do mundo. Quando Hashem ele criou o mundo, primeiro ele fez o mundo inteiro e só depois ele fez Adam Arishon. Por que ele deixou Adam por último? Porque se Adam fosse criado primeiro e ele visse tudo que Deus ele criou, ele achar que ele deu muito trabalho para Deus. Olha, tudo isso, Adam, eu criei para você. Ele ia sentir que ele deu muito trabalho para Deus, ele ia sentir mal. Então, primeiro Deus criou tudo e depois colocou Adam já no mundo pronto para não dar para ele essa sensação que parece que está muito pesado. Então, continuando aqui, então esses anjos, eles vêm, esses beduínos, eles vão lá, eles fingem que vão comer, obviamente que os anjos não comeram nada, eles fingem que eles vão comer e eles aproveitam já para dar o aviso para Abraham Avinu de que a Sará, ela vai ter um filho dentro de 1 ano, ela vai ganhar um filho e esse filho vai se chamar Yitzhak. Yitzhak vem de risada. Então, tiveram 2 risadas aqui em relação a Yitzhak, uma risada positiva e uma risada, a gente vai ver que vai ser negativa. Então, obviamente que o nome Yitzhak está associado com a risada positiva. O que significa isso? Quando Hashem já tinha avisado para Abraham que ele ia ter um filho, está escrito que ele riu. Mas por que ele riu? De alegria, de ver que Deus pode fazer o que ele quiser, mesmo que ele já estava numa idade avançada, e a esposa também, ele deu risada. Mas Sará, quando ela escutou aqui os anjos falando, então a Torá fala que ela também deu risada, mas aqui foi uma risada de descrédito. Então, Deus ele vai chamar a atenção de Abraham, falou, olha, Abraham, fala para tua esposa que ela não fez muito bonito, porque ela não podia ter rido, ela deu risada. Então, isso é uma demonstração de falta de emuná, como se tivesse alguma coisa
que Deus não pode fazer, Deus faz o que ele quiser, não tem nada que é impossível, tanto que ela teve um filho aos 90 anos de idade, e Abraham, com 100 anos de idade, ele teve o seu filho Yitzhak. Então, os anjos avisam isso, a Sará, ela dá risada, os nossos sábios perguntam o que ela deveria ter feito. Ela escuta 3 beduínos falando, ela já parou de ter o corpo, todo o funcionamento hormonal da mulher para poder ter filhos, já parou há anos. Quer dizer, você escuta 3 beduínos falando, é uma piada. O que ela devia ter feito quando ela escuta? Ela achou que, sei lá, estão dando uma brachá, eles estão felizes, que eles foram tão bem recebidos, que eles quiseram dar uma brachá. Então, o que ela devia ter feito? E os nossos sábios explicam, ela deveria ter falado amém, ponto. Então, alguém vem te dar uma brachá, você fala amém. Hashem, ele pode fazer o que ele quiser. Muitas vezes, a gente já comentou isso nas aulas, existem muitos midrashim. Midrashim é parte da Torá oral, que transmite muitos detalhes aqui da Torá. Tem muitos midrashim que parecem ser extremamente fantasiosos. Então, em termos dos acontecimentos, dos tamanhos, das quantidades, existe uma regra que é proibido a gente falar que esse midrash não é literal. A verdade é que tem muitos midrashim que não são literais. Essa informação que está sendo trazida, na verdade, é uma alegoria para ensinar alguma coisa mais profunda, mas é proibido a gente falar, esse midrash é besteira, esse midrash não é literal. Se a gente não tem transmissão oral que o midrash não é literal, é proibido a gente achar que esse midrash não é literal, porque dessa maneira você está limitando o que a Hashem pode fazer. Deus, ele pode fazer o que ele quiser, ele não tem absolutamente nenhum tipo de limitação. Então, seguindo aqui, os 2 anjos, eles agora saem da casa de Abraham Avinu, se despedem e vão para a cidade de Sdom, vão para a casa do Lot. Então, peraí, Rabino, você falou que eram 3 anjos, agora só 2 anjos foram. Teve um anjo que sumiu aqui na história? Teve. Quando o anjo termina a sua missão, ele pode voltar para casa, ele volta lá para o Shamayim, para o céu. 2 anjos ainda não terminaram a sua missão. Quem são os 2 anjos? O anjo Refael, aquele anjo da cura, ele precisa ir para Sdom para salvar a vida do Lot. Quer dizer, ele não terminou ainda a sua missão. E o anjo Gabriel, o anjo da destruição, então ele tinha vindo avisar para o Abraham da destruição, e agora ele vai fazer a destruição propriamente dita. Então, os 2 continuam para Sdom, mas o anjo Michael, que veio avisar sobre o nascimento do filho de Sará, esse já terminou a sua missão, esse já foi embora para o Shamayim, por isso que só 2 anjos continuam o caminho para Sdom. Então, a gente sabe que Sdom era uma cidade, tem midrashim terríveis, os níveis de tortura, os níveis de maldade que eles faziam para qualquer pessoa que tentasse fazer o bem na cidade. Era proibido dar comida para os pobres, dar qualquer tzedakah, né, dar uma ajuda, dar uma doação para um pobre, para um necessitado. Proibidíssimo convidar pessoas em casa. Então, tudo isso eram leis que eram punidos das maneiras mais severas, mais cruéis possíveis e imaginários. Está escrito que o decreto de Sdom, da destruição, foi feita por gritos que saíram de Sdom e chegaram no Shamayim. Então, Midrash fala que gritos foram esses. Então, Midrash explica que teve uma vez, chegou um pobre na cidade, desesperado de fome, implorando por comida, e, obviamente, ninguém da cidade estava disposto a dar comida, ao contrário, estava todo mundo esperando o dia que eles vão sair na rua e vão ver aquele pobre morto de fome, estirado lá no meio da rua. Só que aconteceu algo estranho. O homem estava desesperado, mas no dia seguinte ele continuava vivo, e mais um dia ele continuava vivo, e estavam achando estranho. Falou, peraí, que estranho, já era para ele ter morrido há muito tempo, esse homem não morre.
Até que eles descobriram que tinha uma mulher que todo dia de noite ela tinha dó daquele pobre, ela ia lá escondido e dava para esse pobre comida. Então ela foi condenada a uma pena terrível, encheram o corpo dela de mel e soltaram abelhas, e essa mulher morreu de tanto tomar picadas de abelha. Esse era o nível de crueldade de Sdom, e os gritos de dor dessa mulher sacudiram o céu, e Deus decidiu naquele momento que ele vai destruir Sdom. Porque a gente sabe que o mundo é sustentado sobre 3 pilares. Um dos pilares é o Hesed, representado justamente por Avraham Avinu. Então, uma cidade que derrubou um dos pilares do mundo, Hashem vai derrubar essa cidade, e essa cidade não pode mais existir, não tem como manter no mundo uma cidade assim tão perversa, com pessoas tão ruins. Então, o Abraham, ele é avisado sobre isso. Deus, ele fala, peraí, como que eu vou deixar de avisar Abraham Avinu? Então, os nossos sábios perguntam, por que Abraham tinha que saber? Então, a gente vê que ele teve uma atitude que é o que se espera de qualquer pessoa tzadik. Ele foi rezar pela cidade de Sdom. Como que eu não vou deixar Abraham Avinu tentar salvar a cidade de Sdom? Mas espera aí, a gente sabe que no final das contas não ajudou nada. Abraham, ele rezou, Abraham vai brigar com Hashem. Hashem, olha, mas se tiverem 50 tzadikim na cidade, você vai matar os tzadikim junto com os perversos? Não, Abraham, se tiver 50 eu deixo. Se tiver 45, não, também tiver 45 tudo bem. 40, 30, 20... Hashem, se tiverem 10 tzadikim, não é suficiente? Abraham, se tiver 10 tzadikim, eu salvo a cidade de Sdom. A gente vê daqui que não tinham 10 tzadikim na cidade de Sdom. Aqui um detalhe muito bonito. O que adiantar se tivessem 10 tzadikim na cidade de Sdom? Não só o mérito desses 10 tzadikim, mas daqui a gente aprende que pessoas podem mudar, pessoas podem fazer tchuvá. Se tiverem 10 tzadikim na cidade, que ensinam coisas boas, que trazem pessoas para os caminhos de Hashem, essas pessoas podem mudar, mesmo um lugar tão perverso quanto os Dom. Se tivessem 10 pessoas, ainda teria esperança que a cidade poderia mudar e as pessoas poderiam fazer tchuvá. Então, Abraham, ele fez a parte dele, e era isso que Hashem queria. Mas o que adiantou? Ele rezou, e a tefilá dele foi em vão. Então, daqui a gente aprende, não existe nenhuma tefilá em vão. Todas as tefilot são guardadas no Shamaim. Se não é usado agora, vai ser usado em outra situação. Certeza que todas aquelas tefilot de Abraham Avinu ficaram guardados para Hashem usar numa outra oportunidade. Então, Hashem, ele ama a tefilá dos tzadikim, porque sempre vai servir para alguém, sempre essa tefilá vai poder ser usada em alguma situação. Por isso, a gente nunca pode pensar, às vezes a pessoa reza muito por alguém, tem alguém doente, ou tem alguém que está procurando emprego, alguém está procurando shidur, e eu rezo muito por essa pessoa, e lo além, no doente falece, ou a pessoa que está procurando shidur não encontra ninguém, ou a pessoa que está procurando emprego não consegue achar o emprego dela, mas Hashem, eu rezei tanto, não valeu nada minhas tefilot, certeza que valeu. Hashem, ele guardou essa tefilot e ela vai voltar no momento certo, ela vai voltar quando ele entender que essa tefilá pode beneficiar. Naquele momento, não era a vontade de Hashem que a gente fosse atendido, mas vai ter um momento que essa tefilá, ela vai ter a sua força. Então, também, muitas vezes, Hashem, ele escuta a nossa tefilá, mas ele fala não, porque ele sabe o que é melhor. Não sei se vocês lembram, mas teve um ano que teve um acidente no Chile e 33 mineradores ficaram presos. Teve um desabamento, uma explosão, e eles ficaram presos dentro da mina, acharam que todo mundo tinha morrido, depois descobriram que 33 tinham sobrevivido,
E toda a comunicação deles com o mundo lá fora era um tubo que podiam mandar através desse tubo comida, bebida, coisas que eles precisavam de primeira importância. Uma das coisas que os mineradores eles pediram, eles ficaram, não lembro quanto tempo, quase 2 meses, presos até fazer um elevador que conseguisse resgatar eles. Mas o ponto todo é que uma das coisas que eles pediram foi cigarro. E isso não foi atendido. Eles não mandaram cigarro. Então, por quê? Que maldade, coitado, eles estão pedindo, eles imploraram por cigarro. Por que não mandaram cigarros? Porque dentro da mina podem ter gases que são explosivos. Então, a pessoa fumar lá embaixo, certeza que vai colocar a vida de todo mundo em perigo. Então, da mesma maneira que aqui a gente vê que é óbvio que a melhor resposta é não, às vezes Hashem também, ele sabe que tem situações que a melhor resposta é não. Ele escuta a nossa tefilá, ele vai guardar cada tefilá que chega no Shamayim, vai ser guardada, mas tem situações onde a resposta é não. O melhor para o mundo é a destruição de Sodom. Abraham, Slichá, eu sei que você se preocupa, olha, cola kavod, você não está rezando por uma cidade de tzadikim, você está rezando por uma cidade de Erechaim, de perversos, cola kavod, mas é melhor para o mundo que essa cidade não exista mais. Eles são um modelo péssimo para o resto da humanidade. Então, a resposta é não, pelo bem da humanidade. Cola kavod que você está pedindo, teus pedidos todos estão guardados aqui no Shamayim para uma outra oportunidade, mas a resposta aqui é não. Então, o Lot, ele vai ver aqueles 2 beduínos, ele vai receber os beduínos na casa dele, ele vai mostrar que ele aprendeu a vida inteira, vivendo com Abraham, a como receber pessoas da melhor maneira possível. A verdade é que a gente vai ver que ele era motivado muito pelo ego, diferente de Abraham Avinu, que fazia pelo amor a Deus, pelo amor, pela bondade. As atitudes aqui do Lot eram motivados pelo ego. Então, ele recebe, 10 minutos depois, está escrito que a casa do Lot estava cercada por todos os habitantes da cidade. Todo mundo sabia, em questão de minutos, que tem convidados na casa de Lot. A pergunta é como todo mundo ficou sabendo em tão pouco tempo, sem o WhatsApp. Hoje em dia, com o WhatsApp, Baruch Hashem, em 10 minutos, está todo mundo sabendo de tudo. Na época de Lot, ainda não tem o WhatsApp, como todo mundo da cidade ficou sabendo. Então, aqui, a não tão tzadek, esposa de Lot, ela ajudou aqui no processo. O Lot, ele foi servir os convidados e não tinha sal para comida. Então, a esposa, ela foi na casa dos vizinhos. O que ela falava? Olha, vocês têm sal para me emprestar? Porque meu marido está com convidados, entendeu? Convidados. Então, ela foi avisar em todas as casas da vizinhança que o marido dela tinha recebido convidados. A notícia se espalhou que nem um raio e, pouco tempo depois, a cidade inteira estava lá exigindo satisfações do Lot. Quem você pensa que você é? Que você aqui vai quebrar as regras do nosso lugar? Traz agora esses 2 homens para a gente ver eles. Ver, o Urash explica, não era só ver, eles queriam fazer mal, fazer as piores atrocidades possíveis e imaginários. Olha como Lot, ele tem um hesed completamente desequilibrado, diferente de Abraham Avinu. Ele falou, olha, em vez de trazer os convidados, pega minhas 2 filhas. É melhor vocês ficarem com as minhas 2 filhas, mas não façam mal para os meus convidados. Ego, os meus convidados, o que vão falar que fizeram mal para os meus convidados? Pega minhas filhas, melhor, não tem problema, vocês fazem o que vocês quiserem com as minhas filhas. Um hesed completamente torto, completamente desequilibrado, não como o hesed de Abraham Avinu. E, assim, os anjos, eles avisam que vão destruir a cidade para o Lot pegar tudo que ele tinha,
também pedem para avisar para as outras filhas. Ele já tinha filhas casadas e 2 filhas que ainda não tinham casado, 2 filhas solteiras. Ele vai tentar falar com os genros. Os genros acham que tudo é uma brincadeira, respondem com piada. Esse é o jeito de tratar as coisas lá em Sdom. Em vez de levar as coisas a sério, todo mundo leva as coisas na brincadeira, com piadas. Ninguém argumenta a sério. Todo mundo está sempre, infelizmente, fazendo piadas e assim que eles queriam chegar em algum tipo de verdade, sempre com piada, com zombaria. Eles não acreditam e não tem mérito para ser salvo. Quem vai ser salvo no final da conta? O Lot, a esposa e as 2 filhas. Quando eles estão correndo, o anjo fala: não olhem para trás. Vocês não têm mérito pela salvação de vocês, não olhem para trás. Vocês não têm mérito para olhar a cidade sendo destruída. E a esposa do Lot, ela olhou para trás e ela virou uma estátua de sal. Por que estátua de sal? Me dá, me dá, medida por medida, já que ela perguntou do sal dos convidados para todos os vizinhos, então aqui, medida por medida, ela se transformou numa estátua de sal. Depois disso, tem a parte da destruição de Sdom. Então, vai cair uma chuva de enxofre, vai destruir toda a cidade. O Lot e as 2 filhas vão conseguir escapar. Eles acham que terminou o mundo, que o mundo vai começar de novo, e daqui vai ter o nascimento de Amon e Moav. São 2 povos que vão sair aqui do Lot, e a gente sabe que de Moav vai sair uma grande tzadiká, Arut, e que da Arut vai sair David Amelech, e Bezrat Hashem vai sair o Mashiach. Qual que é os Ruth de ter nascido Moav aqui nesse momento? A filha do Lot achou que acabou a humanidade e ela quer manter o mundo, ela quer fazer um ato aqui, que parece um ato abominável, mas que ela fez Bemet Leshem Shamaim, e ela vai acabar engravidando do Lot e vai nascer Moav, e o mérito que vai ter aqui, de que vai sair Ruth, vai sair David Amelech e vai sair o Mashiach, alguém que se importou com a humanidade, que não quer que a humanidade acabe. Então essa é a semente do nascimento do Mashiach. Depois disso, mais um teste aqui de Avraham Avinu. O Rashi não conta aqui como um teste novo, porque Avraham já passou por esse teste. Tem comentaristas que contam aqui como um novo teste, que é o sequestro de Sará por Avimelech, o rei dos Plishtim. Então, aqui, o Avimelech, por que a primeira pergunta, por que Avraham ele foi lá para a terra dos Plishtim? Então, está escrito que ele vivia perto de Sdom. Agora, com a destruição de Sdom, Avraham se muda de lugar para ter pessoas para continuar recebendo em casa, já que as pessoas que moravam naquela região, a verdade, não só Sdom foi destruída, eram 5 cidades que foram destruídas, e no final das contas, como Lot rezou, uma das cidades, chamada Zoar, ela foi poupada, mas 4 cidades, entre elas Sdom e Amorá, que a gente traduz em português como Sodoma e Gomorra, e mais outras 2 cidades, elas acabaram sendo destruídas. Avraham falou, deixa eu ir para outro lugar para poder continuar recebendo meus convidados. A gente vê que a vida de Avraham era isso, só procurar gente para fazer bondade. Ele não quer ficar sentado esperando, ele quer proativamente fazer cada vez mais bondade, cada vez melhor. Então, eles vão para a terra dos Plishtim e, novamente, por causa da beleza dela, Sará vai ser sequestrada por Avimelech. Hashem vai mandar uma praga para o Avimelech, ele não consegue nem encostar na Sará, e vai aparecer para o Avimelech num sonho, falou, olha, essa mulher, ela é casada com um profeta, vai já de manhã devolver a esposa dele. E o Avimelech falou, Hashem, mas eu não sabia, eu fiz isso na inocência. E Hashem falou, eu sei que você fez na inocência, senão eu não estaria aqui conversando com você.
já teria te matado mesmo. Então, vai lá e devolve ela e pede para o marido dela rezar por você. E assim Abraham fez, ele rezou por Avimelech. Está escrito que todos os orifícios do corpo dele tinham sido tampados com essa epidemia, com essa praga, tanto do Avimelech quanto de todo mundo da família. Então, ele já não podia mais ter filhos, por exemplo. Abraham rezou para ele. Olha que interessante, a gente aprende daqui uma regra. Abraham também não tinha filhos. E ele está rezando para o Avimelech voltar a ter filhos. Quando a gente reza pelos outros, uma coisa que eu também preciso, Hashem te atende primeiro. Então, qual que é o próximo assunto? O nascimento do Yitzhak. Então, 1 ano depois que os Malachim foram lá na casa de Abraham, conforme eles tinham avisado, vai nascer o Yitzhak Avinu, o nosso segundo patriarca, que vai dar toda a continuidade toda a descoberta espiritual de Abraham Avinu, é ele que vai dar continuidade nisso. Aí, o Abraham, a gente já viu que ele tinha casado na semana passada com Agar, ele já tinha o Ismael, agora vai vir, de acordo com Urashi, o 9º teste de Abraham Avinu, que é a expulsão de Agar e Ismael. Sará, ela viu o Ismael tendo um comportamento muito feio, então o Urashi explica que viu ele fazendo as 3 piores averot, haverá de idolatria, de relações proibidas e de assassinato, e falou para Abraham, Abraham, põe teu filho agora, manda ele embora. Então, Abraham, ele representa o Hesed. Como que eu posso colocar o meu filho para fora? Ao contrário, deixa a gente ser uma boa influência para ele, deixa o Yitzhak influenciar o Ismael de forma positiva, e Sara falou, está errado, não vai acontecer isso, o Ismael vai estragar o Yitzhak, não o Yitzhak vai ajudar o Ismael. Põe esse menino para fora, ou você vai estragar o Yitzhak na tua herança espiritual. E aí Hashem teve que intervir na história e falou, Abraham, escuta a tua esposa, ela tem razão. Você representa o Hesed, mas agora você vai ter que dominar esse teu lado de Hesed e fazer o que é emeto, o que é verdade. A tua esposa está certa. Manda o Ismael embora, porque senão ele vai acabar desviando o teu filho Yitzhak. E aí ele tem que mandar embora, está escrito que eles acabam se perdendo no deserto, eles ficam sem água no deserto, para entender como eles são pessoas muito longe da essência de Abraham. Está escrito que Agar se afastou do filho Ismael, começou a morrer de sede, e Agar ela se afastou para não ver o filho morrendo. Ao invés de estar lá consolando o filho, do lado dele, acariciando a cabeça dele, ela se afastou. A gente vê o egoísmo, quer dizer, muito longe da essência de Abraham Avinu. No final das contas, está escrito que Hashem, ele escutou a tefilá de Ismael, não a tefilá de Agar, porque a tefilá de Agar era uma tefilá egoísta. Ela escutou, Hashem escutou a tefilá de Ismael e salvou Ismael. Os anjos reclamaram a Hashem, por que você está salvando o Ismael? No futuro eles vão fazer muito mal para o teu povo, os descendentes dele vão fazer atentados, vão matar, vão perseguir o teu povo, por que você está salvando? E esse é o clássico, a clássica leitura de Rosh Hashanah. Está escrito que Hashem, ele escutou Basher Usham, da forma que ele estava naquele momento. O julgamento é no momento de Rosh Hashanah, e assim também Hashem falou para o Ismael, agora o Ismael ele é tzadik, agora o Ismael não está fazendo tudo isso que futuramente os descendentes dele vão fazer, então ele tem o mérito de ser salvo. Depois disso, só para a gente terminar, infelizmente não sobrou muito tempo para a gente entrar aqui, mas o último e mais difícil teste de Abraham é a Keidat Yitzhak. Bezrat Hashem, na Parashá na semana que vem, Hayei Sará, a gente vai voltar um pouquinho nesse teste para entender a conexão aqui das
das duas parashiot, mas só para tirar aqui um mito que muita gente acha que na Keidat Yitzhak, o Yitzhak era um menininho, uma criancinha. No momento da Keidat Yitzhak, o Yitzhak já tinha 37 anos. Como a gente pode saber isso? Uma conta muito simples. A Sará, ela teve o Yitzhak quando ela tinha 90 anos, ela faleceu no dia da Keidat Yitzhak aos 127 anos, portanto, já tinham se passado 37 anos do nascimento do Yitzhak, quando o Avraham foi fazer a Keidah. Hashem fala, pega o teu filho e coloca ele em cima de um misbeach, de um altar, e Avraham, ele entendeu. Em nenhum momento Hashem falou para ele sacrificar o filho, mas o Avraham entendeu. Vou colocar para quê meu filho em cima do altar? Certeza que Hashem quer que eu sacrifique. Hashem não queria que sacrificasse, mas ele queria ver até onde Avraham ele iria para seguir os seus comandos. E Avraham, ele termina o último teste, ele já está com o Yitzhak em cima lá da pedra, ele já está com a faca na mão, vem o anjo do céu e fala, Avraham, Avraham, não faz nada, não encosta no teu filho, agora eu estou vendo que você tem temor a Deus. Nisso, Avraham, porque Avraham? Tem um Avraham físico e tem um Avraham espiritual. Tem um Avraham que está lutando e tem um Avraham que é o seu máximo potencial. Naquele momento, quando Avraham passou o seu último teste, Avraham juntou o potencial com o Avraham aqui da Terra. Quando ele passou seu 10º teste, Avraham, ele alcançou a sua perfeição e, com essa perfeição, ele vai dar para a gente essa herança e a força para Bezrat Hashem, a gente vencer os mesmos 10 testes de Avraham. Todo mundo vai passar, de certa maneira, na vida e a gente vai herdar de Avraham Avinu a força para passar todos os testes. Shabbat Shalom e Bezrat Hashem, uma final de semana só com alegrias, com saúde, só com coisas boas.